Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa semana aconteceu um marco importante para nós. Atingimos os 10.000 primeiros inscritos no canal. Agradecemos também as pessoas que estiveram conosco desde o início, nos dando força, nos apontando os nossos erros, mostrando para nós o que poderíamos melhorar. Mauro, meu agradecimento. E agradeço também ao irmão Cário, que está sempre aqui do meu lado, dando a maior força, trabalhando conosco para fazer um bom conteúdo para você. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, aliás, como todos no nosso canal. Mas nós vamos falar das moradas espirituais. Você já ouviu falar da Aruanda? Todo mundo fala isso dentro dos terreiros, mas em muitos detalhes não. Você já ouviu falar do Humaitá? Você já ouviu falar do Juremá? Não? Então é hoje que nós vamos responder a essas perguntas. Mas para isso você tem que ficar até o fim do nosso vídeo, senão você vai perder muita coisa boa que vai ser desenrolada durante o tempo que nós estivermos juntos. Então, vamos seguir adiante. Vamos ler um texto do Evangelho, o Evangelho de Jesus, lá em João, capítulo 14, de 2 a 4. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. São as palavras de Jesus. Nesse texto importante do Evangelho, nos fala Jesus que haveria muitas moradas na casa de meu pai. Haveria muitos lugares e ele estaria em todos eles nos esperando. Ora, vejam só, nós vamos repetir algumas coisas que você talvez já tenha visto até pelo YouTube ou lido em muitas obras mediúnicas por aí, muitas coisas importantes sobre esses lugares, mas que você também tem curiosidade. Mas para seguir adiante, sem a nossa prece de abertura, não vai. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Agora que foi feita a prece, podemos seguir adiante. Você já ouviu falar da Aruanda? Isso é comum na linguagem de nossos pretos velhos, de nossos caboclos, dentro dos nossos terreiros. E não é só no nosso, não é só algo regional. Você escuta isso do norte ao sul do país, falando de um local chamado Aruanda. Nós já falamos várias vezes aqui no canal sobre isso. Aliás, a palavra Aruanda é uma corruptela da palavra Luanda, que é a capital de Angola. Desse modo, os escravizados se referiam a um lugar paradisíaco, a um paraíso que deixaram para trás, um lugar maravilhoso que deixaram para trás. E essa morada espiritual chamavam com um nome semelhante à cidade que eles deixaram lá atrás, na África. Aruanda ela é citada em todos os livros, por todos os médiuns. Quem já não sonhou ou quem já não ouviu alguém relatando em seus sonhos, contando histórias assim? Essa noite eu sonhei com meu pai, eu fui visitar ele num lugar maravilhoso, havia um jardim lindo, as cores eram diferentes, haviam pássaros, haviam pequenos animais circulando por ali, havia muitas coisas maravilhosas ali acontecendo, prédios magníficos.
enfim, relata toda uma região que você diz assim, é coisa de sonho. Mas aí você vê o segundo relatando algo parecido, você vê o terceiro relatando algo parecido, e depois de milhares de relatos semelhantes, inclusive nas experiências de quase morte, as famosas EQM, que vira e mexe eu estou falando aqui para vocês, elas têm uma grande importância, porque é o máximo que nós conseguimos chegar ainda em nossos corpos físicos considerados vivos, não é? A espiritualidade é a última fronteira onde nós chegamos próximo ao espiritual. Então, por isso é que a EQM ela é tão importante, porque é o último modo que nós relatamos a espiritualidade e trazemos ela aqui para a Terra. Nessas EQM também relatam os mesmos lugares. Então você se pergunta, bem, que coisa mais recorrente no mundo inteiro? O que deve ser isso? Será que existe? Será que é real? Não é possível? E vocês também ouvem relatos semelhantes, falando de regiões ditas infernais, ditas escuras, onde espíritos sofredores lá se reúnem. Todas as religiões, desde a antiguidade, desde o Antigo Egito, relatam coisas assim. Nós vamos encontrar na China, nós vamos encontrar na Índia, você vai encontrar em todos os lugares relatos semelhantes a isto. Aí você se pergunta, mas como é possível? Porque somos médiuns. Quando dormimos, nos desdobramos, vamos para esses lugares espirituais e lá nos encontramos com a nossa espiritualidade. E como tudo é afinidade, podemos ir para bons lugares ou não. Por isso que é tão importante que nós falamos para todos os médiuns, e principalmente do nosso terreiro, façam boas preces antes de dormir, porque a prece nos faz uma sintonia, uma ligação com as esferas superiores, fazendo com que seja mais fácil o nosso encontro com a espiritualidade superior quando dormimos ou quando estamos desdobrados. Mas vamos lá, vamos falar da Aruanda? Você ficou curioso? Vamos adiante. A Aruanda é citada em todos os terreiros do país inteiro. É o lugar onde se encontram pretos velhos e crianças. Nós vamos não encontrar, não é muito comum encontrar caboclo por lá, mas pretos velhos e crianças é comum sim. Nós vamos encontrar também os nossos mentores espirituais. Eles vão se apresentar para nós. Nós vamos ir para bibliotecas durante os nossos desdobramentos, os sonhos. Nós vamos para esses lugares estudar. Muitas vezes nos encontramos em grupos de trabalho. Quanto médium relata que quando dorme, sonha que está dentro do terreiro que ele pertence, trabalhando naqueles agrupamentos ali, em desobsessão, em trabalho de cura. Quantos médiuns? Eu, pelo menos, escuto toda semana algum médium contando coisas assim, que sonharam com o nosso terreiro e sonharam que estavam trabalhando aqui. Você, com certeza, ou já sonhou ou já ouviu isso dentro do seu grupo de trabalho. Mas eu posso dizer e afirmar para vocês que a Aruanda é um lugar onde se encontram, principalmente, como eu falei há pouco, pretos velhos e crianças espirituais. Certo, você pergunta. E os caboclos para onde vão? Calma que nós vamos chegar aí. Como eu falei, nesses lugares são centros de atendimento. Existem verdadeiros hospitais na espiritualidade, onde recém-desencarnados podem ir para lá para se recuperarem fluidicamente com o seu perispírito para poder fazer os seus trabalhos espirituais após. A obra Nosso Lar, de André Luiz, é um verdadeiro manual de como é a Aruanda para nós, dita por uma outra doutrina, por uma outra religião. Por isso também que é tão importante não ficar circunscrito apenas aos relatos do nosso terreiro. É importante também ler boas obras, bons autores, bons médiuns, para que a gente possa fazer um comparativo bem claro do que está acontecendo e não ficar com aquele discurso bastante limitado
das coisas. Nós queremos justamente abrir as portas para você, para levar você adiante nesse conhecimento, percebendo que não é só dentro da Umbanda que a gente fala essas coisas, mas em todo lugar. Na Aruanda você estuda, na Aruanda você se cura, na Aruanda você recebe cargos e também recebe trabalhos a fazer. Robson Pinheiro nos afirma em seus trabalhos que Aruanda não é só um lugar genérico, como muitas vezes nós pensamos. Nós achamos que Aruanda é toda e qualquer colônia espiritual. Robson Pinheiro nos diz que não, que Aruanda realmente é um lugar onde todos aqueles que estão ou são comprometidos com os cultos afro-brasileiros ou com a cultura africana vão para essa região, vão para essa colônia espiritual, onde lá prosseguem os seus trabalhos. Veja que beleza. Mas aí o caboclo, você ficou curioso? Eu queria deixar você curioso para nós chegar até aqui. Para onde vai o caboclo? Será que ele não vai para Aruanda? É claro que ele também pode ir para Aruanda, mas lá existe na espiritualidade outros lugares, como Jesus nos fala. Jesus nos fala de outras regiões, e uma dessas outras regiões é o Juremá. Você já ouviu falar? Nos pontos de Umbanda, os pontos cantados de Umbanda está lá, para qualquer um escutar e perceber. O Juremá são verdadeiras florestas na espiritualidade. Os espíritos superiores criam verdadeiras regiões espirituais onde tem florestas de grande porte, de uma riqueza energética absurda, onde lá convivem muitos espíritos ligados aos grupos indígenas, não só do Brasil. Muitas pessoas criticam e dizem assim: mas indígena é só do Brasil? Por que as imagens não de caboclo, um indígena norte-americano? Gente, nesses lugares espirituais tem espíritos ligados aos grupos indígenas, aos grupos originários de todo lugar do país, do mundo, de todo lugar, inclusive da espiritualidade até da antiguidade. É da antiguidade, sim. Muitos espíritos que afinizam com essas regiões e com esses lugares espirituais vão para aí. Então você vai encontrar espíritos originários, indígenas, de todas as regiões possíveis e imagináveis lá, trabalhando, coletando energias, sim, coletando energias especiais, trazendo não só do fundo das matas materiais que nós já dispomos, mas também de lá da espiritualidade. Eles reúnem essas energias para torná-las remédios, muitas vezes, para justamente as pessoas que se encontram doentes, não só na Aruanda, e que precisam dessas energias, quanto aqui da matéria dos nossos hospitais, necessitados de energias espirituais para que os doentes possam reagir. Vejam só, lá também existem rios, matas maravilhosas, uma riqueza de animais que os espíritos superiores também levam, essa espiritualidade que se encontra aqui na Terra, que quando desencarna vai para esses lugares temporários antes de reencarnar, voltar aqui para as nossas matas. Vão todos esses espíritos de animais, esses espíritos assim para essas regiões, onde lá os caboclos todos lidam com essa espiritualidade animal, no caso, tão primitiva, tão pequena, mas eles lidam com todo carinho, preparam às vezes o reencarne desses pequenos animais. Muitas vezes lá estão as equipes que trabalham com isso, preparando tudo para que a gente possa ter aqui no plano terrestre matas, energias espetaculares, maravilhosas, para depurar o nosso planeta. O Juremá, que tanto nos fala o Catimbó Jurema, lá do Nordeste brasileiro, e que faz parte da nossa linguagem aqui na Umbanda hoje, é justamente isso. O que é o Maitá?
que aparece nos pontos cantados ligados a Ogum. Ogum está no seu Humaitá. São as regiões de luta na espiritualidade. Não é um lugar de guerra onde está todo mundo brigando, mas é um lugar onde são feitas estratégias de luta, de combate, inclusive a baixa espiritualidade que se encontra aqui na Terra. São verdadeiros quartéis, verdadeiros exércitos espirituais que se movem nessas regiões, fortemente armados com as armas da espiritualidade, como nos fala, né? Inclusive fala-se que São Miguel Arcanjo é o grande general de Deus. Vocês já ouviram falar isso, né? Dentro do catolicismo. Pois é, o próprio catolicismo reconhece que existem exércitos às mãos de Deus. A Bíblia, no Velho Testamento, nos fala muito desses exércitos de Deus. Então, nesses lugares onde se reúne esse tipo de espiritualidade, justamente para armar e cuidar do nosso plano terrestre, estão no Humaitá, nessas regiões de Ogum. Vejam só. Então, que espetáculo que é a espiritualidade nossa. Fala também que os semirombas, que são as entidades que afinizam com a linha católica, que são antigos padres, antigas freiras, e também se reúnem os espíritos santificados, os homens puros, os homens que nós consideramos santo, como São Francisco, que é o que governa os semirombas, né, na espiritualidade, Santo Antônio, enfim, toda essa espiritualidade riquíssima que nós temos dos santos católicos, se reúnem justamente num lugar chamado Aldeia de Josafá. Sim, quem nos fala é o Padrinho Juruá, um grande escritor, e que escreveu falando desse lugar chamado Aldeia de Josafá, que é um lugar que Josafá, para quem não sabe, foi um dos reis de Judá, de Israel, de Judá, e que seria, vamos dizer assim, o governador, a região seria dele, ou governada por ele, ou uma referência para que esse lugar tenha esse nome, não é? Então, esses espíritos santificados se reuniriam nesse lugar, na Aldeia de Josafá, que seria uma região espiritual, uma verdadeira cidade espiritual, onde se reúnem os semirombas, que são justamente esses espíritos ligados à Igreja Católica. Você também já ouviu falar, com certeza, das falanges de Bezerra de Menezes, dentro da Umbanda. Muitos terreiros de Umbanda trabalham, sim, com as entidades de Bezerra de Menezes, em trabalhos extraordinários de cura, ligados à linha do Oriente. Essas entidades espetaculares que trabalham na cura material e espiritual, que se apresenta na Umbanda também, não é só no Espiritismo de Kardec, não é somente de outras doutrinas e religiões, também se manifestam. Teriam justamente lugares na espiritualidade reservados para eles, para se reunirem, trocarem ideias e trabalharem e fazerem o que é necessário. Agora, se você pensa que isso acaba, não. Eu poderia falar também dos sacangás, que eles chamam, o Padrinho Jurá, sacangás, que seriam os espíritos puros, que é onde se reúnem os pretos velhos, que nós já falamos da Aruanda. Muitos falam também, não sei se você já ouviu falar, Jacutá de Xangô. Dentro da etimologia da palavra, vamos dizer assim, Jacutá significa altar. Sim, quando se refere nos pontos cantados, fala de altar, congá, peji. Só que muitos dizem, eu não posso afirmar com toda certeza, mas muitos dizem que é um lugar espiritual. O altar, o Jacutá, seriam as montanhas, o topo das montanhas que se assemelham a um grande altar, onde as entidades justiceiras que coordenam a justiça material e espiritual da Terra se reúnem para justamente organizarem seus trabalhos antes de se manifestar aqui na Terra. É uma possibilidade, é bom investigar.
mas falo desse lugar chamado Jacutá de Xangô. E assim nós poderíamos também falar do Oriente. Você já não ouviu falar do Oriente? O Oriente é o lugar da paz, o lugar da vida, o lugar do amor, como é tão cantado e volta-se a cantar nos seus pontos aqui na Terra. No Oriente se reúnem todos os espíritos próprios dos povos do Oriente, que nós temos aqui inclusive um vídeo no canal, explicando quem são. Lá se reúnem povos ciganos, se reúnem povos de antigas civilizações, egípcios, povos das Américas, astecas, incas, maias, reúne-se romanos e gregos, reúne-se grandes sábios de Israel, grandes homens de sabedoria, de estudiosos da Cabalá hebraica, enfim, todo esse conhecimento da antiguidade se reúne num lugar chamado Oriente. Também o Oriente Próximo, aqui da Ásia, todos esses espíritos do Japão, da China, todos se reúnem lá. Reúnem os seus conhecimentos para trabalhar no amor universal, no entendimento, na harmonia dos povos, que esse é o grande objetivo do Oriente. Por isso que é dado a dizer que é o lugar da paz, o lugar da vida, o lugar do amor, sem dúvida alguma. Lá se coordenam esses campos e essas energias. Gente, infelizmente o nosso horário finda. É um assunto imenso e sempre tenho aquela impressão que eu não falei a metade para vocês. Mas espero que tenha surgido a curiosidade e que você busque boas informações a respeito. Bons estudos, sigamos adiante. Antes de qualquer coisa, não esqueça o nosso querido amantíssimo Minuto Mandinga, que nós estamos falando das folhas, o nosso principal axé na Umbanda. Então, gostou? Semana que vem, mais um vídeo sensacional falando da grandeza desse universo riquíssimo sem fim, que é a Umbanda. Então, até lá!